Eu sou Nelma, diretora aqui do CDCC, e fico muito feliz, né, do Marco ter sugerido o CDCC para fazer esse lançamento do livro dele, Almanaque de São Carlos, da Sociedade Dante Alighieri, a ESC USP. E queria, então, agradecê-lo. Ele é um colaborador aqui das nossas atividades, e também resgatar, né, muitas, não só fotos, documentos, mas a história aqui do prédio, né, que antecedeu ainda a Escola de Engenharia. Agradeço a presença de todos vocês, e aí vou pedir licença para agradecer, então, em nome da professora Ivone Mascarenhas, né, que foi quem fez o prefácio do livro, né, professora, e que também vai ter um momento de fala aí. Então, eu vou convidar o Marco, que acho que vai querer contar um pouquinho, né, da história do livro. E, se vocês também me derem licença, apenas um informe, não é? A gente deixou naquela mesa um álbum de fotografias que foi feito em comemoração aos 40 anos do CDCC, e na entrada principal do prédio tem um móvel e que tem uma parte do acervo da Sociedade Dante Alighieri, das atas. Então, a gente selecionou algumas, não é? Contando alguns momentos históricos, desde a fundação da Sociedade Dante Alighieri, passando até pela folha de pagamento dos professores. Tem uma ficha, né, de notas dos alunos que frequentaram a escola aqui. Um deles é o Ronald Golias, e aí vocês vão poder ver que ele era um ótimo, excelente aluno, né? E também a origem de muitos dos alunos, né, até a ata de sessão do prédio, né, para a Escola de Engenharia, USP, né, então, que foi aprovada aqui no Conselho. Então, eu convido depois, né, vocês a conhecerem esse material que está ali. Então, muito obrigada pela presença, Marco. Fica à vontade. Bom, boa noite para todos, né? E a ideia desse evento é, essencialmente, celebrar, né, os 70 anos da USP aqui em São Carlos, né? Saudar se a gente tem a universidade pública, né, grandes universidades do mundo, né, e a gente tem a aventura de ter essa instituição aqui, né? E, em particular, aqui nesse prédio, porque foi nesse prédio aqui, cedido inicialmente por comodato pela Società Dante Alighieri, né, que a USP começou as atividades. E nós temos a aventura de ter a doutora Ivone Mascarenhas, né, que em 56, né, dona? Veio para cá. Inclusive, dona Ivone, eu levei um susto a semana retrasada, teve encontro da Sociedade Brasileira de Física, lá em Ouro Preto. Eu fui lá. Encontrei até um professor daqui, lá, Tomás Catunda, daqui. Fui lá, fui conversar com o Tomás. E aí, feira de livros de física, lá eu comprei sobre Oppenheimer. Aí tem eu estava lá, né, folheando lá, comprei Oppenheimer. Aí eu vou lá, Oppenheimer e o Brasil, é o último, né, capítulo de lá. Aí que está lá, ele conta um caso do Oppenheimer aqui no Brasil. Oppenheimer coordenou o projeto Manhattan, dentro das coisas, né, da bomba. Depois teve um triste coisa, né, Hiroshima e Nagasaki, né? Aí está lá. Aí o Oppenheimer veio ao Brasil, 52, 53. Está Oppenheimer, sentado ali e tal. Está Feynman, Feynman. César Lattes, tá? Outro, acho que era o Jaime Tiomo, um desses grandes da história da física no país, né? Aí vai ter, alguém vai fazer uma apresentação. Quem que vai fazer a apresentação na frente do Feynman, do Oppenheimer, do César Lattes, lá? Sérgio Mascarenhas. Aí você vê aonde essa história vai, e nós temos aqui a doutora Ivone Mascarenhas, e a questão de... Esse prédio, eu me lembro a primeira vez que eu conversei com a doutora Ivone, ela estava falando da Dante e tal, né? E aí é uma coisa óbvia, que às vezes o óbvio não é tão óbvio, né? Porque a Dante aqui, ela foi fundada em 1902, inicialmente, em setembro. Comecinho do ano seguinte, já tinha escola. E tanto para masculino e feminino. E a doutora Ivone, vocação de escola aqui, né? Então, esse livro aí, ele não está em linha acadêmica, mas memorialista, tanto que é almanaque, álbum, para tentar atingir um público maior.
Né? No final, eu cito aí os livros de teses, né, que foram feitas, né, para quem quiser, mais estilo acadêmico, tal, né? Mas está mais ou menos na linha que o pessoal hoje, tipo museologia, história, patrimônio, memória, identidade, estuda lugares de memória. É uma palavra-chave nesse campo aí, né? E um dos lugares de memória incrível para a história da educação no Brasil é aqui. Se você pensar, os italianos, em 1902, né, fazer essa escola aqui, deu uma ciumeira danada na elite local. Não é à toa, depois vai ter uma correria para vir à escola normal. Não é à toa. A italianada aqui já estava aquela coisa, né? E você vê o que é educação em 1902, o ensino, a escola em 1902, e começando lá. Existem algumas teses que foram feitas sobre a escola normal, acadêmicas e tal, né? Para contar como é que começou essa história da escola, né? Mas lá ainda não aparece implícito o baque que foi ter chegado a essa escola com os italianos. E, né, em 1894, 95, por aí, São Carlos foi quem recebeu o maior número de imigrantes no interior paulista, que estava a transição do mundo da escravidão, né? E São Carlos, diferente, por exemplo, do Vale do Paraíba, o Vale do Paraíba estava a decadência radical do mundo escravocrata da escravidão. As fazendas naquela época, 1877, 88, 89, 86, tal, cerca de 70%, 80% do capital daquelas fazendas era o escravo. A terra, e já terra desgastada, né? Tá, tanto que depois Monteiro Lobato vai escrever Cidades Mortas, né? Aquela devastação toda, estava lá descapitalizado. Aqui, eu fiz o levantamento, né, dos inventários, coisas aqui. Os fazendeiros aqui, o capital deles correspondia a cerca de 30%. Eles já estavam investindo em outras formas de capital, ferrovia, imóveis, imobiliário e bancos. Quando você tem a proclamação da República, aquela coisa, você tinha 2 bancos na província indo para o estado de São Paulo. 3 são criados aqui. Banco de São Carlos, União de São Carlos e Banco de São Paulo. 3. Então, aqui está altamente capitalizado. E essa leva de imigrante aqui. Então, isso aqui, São Carlos, e depois esse espaço nessa história toda, envolver educação, e São Carlos tem outra coisa com educação que é curioso, né? Quando você teve a criação da vila, em 1865, mas logo em seguida também se criou a escola. Então, 66, 67, na época da Guerra do Paraguai, né? Já teve a escola aqui, inclusive até para feminino, né? Então, São Carlos parece que tem essa coisa. Quando você chegar hoje, USP, o FISCAR, né, a pesca particular no CEP, né, tal, o maior número de mestrandos e doutorandos no Brasil está aqui. O maior número de doutores, talvez, na América aqui. Né? E você tem o lugar sagrado disso, que é isso aqui. Né? Então, 18 de... e aí você teve todo o processo, tal. Os Matarazzo, o Conde do Matarazzo esteve aqui, né, para ajudar a construção da... Né, porque teve uma primeira construção aqui em 1908, depois, em 21 para 22, subiu lá em cima. Né? Aí, infelizmente, eu insisti, né, foi uma assistência para o Nelson escrever. Eu tinha que ir lá cutucar ele, que nem ele foi cutucado pelo diabinho da Divina Comédia, que ele conta aí, né? Acabou escrevendo, né? Ele não gosta de falar, sair em fotografia, né? Vocês já viram isso aí, né? Porque, na época, o tio dele, o Vittorio Geometti, né? Quando, em 38, seria em 38, 37, o Nelson Maffei estava estudando aqui. É o último dos moicanos. 38, olha só, a gente começa a botar aqui, bobinar. Nossa, 38, Nelson Maffei aqui, né? O Mário estudou aqui também, o Pietro, conheci muito o Pietro, o Mário também, conversava muito com eles. Né? E ele contando, né, como é que foi saber que fechou a escola, por entender a guerra. E a guerra foi complicada aqui para italiano, japonês e alemães, né? Eu fiz um trabalho também sobre a história dos japoneses aqui. Esse negócio de você ficar escondido, ocultado, ouvir rádio no meio das coisas, foi peso pesado. O Germano Fer, tem o busto dele aí, ele era suíço, não era alemão. Né? E jogaram o busto dele no córrego aí, na hora que esquentou esse negócio da guerra. Então, o negócio foi peso pesado, né? E perdeu-se aqui. Aí você tem a declaração de guerra, tal, volta o retorno da para a comunidade italiana, mas a coisa
na sociedade são carlense, modificou bastante. Né? Para a construção do São Carlos, quem construiu aquele prédio bonito que está ali, Mário Maffei. Olha só. Então, a italianada, para começar essa reinserção no pós-guerra, está meio essa, né, maior aproximação com a elite tradicional que está de todo fora tal, e reconstruir. Isso aconteceu com os japoneses também. A elite local, que famílias eram, principalmente? Hã? A elite local nessa época. Você falar, há uma mudança muito grande, indo para os anos 20 para 30, né, que reflete o Brasil saindo do mundo agrário-rural, com as elites do agrário-rural, as grandes fazendas, a economia de café, vêm os imigrantes, um crescimento industrial. Você vê que essas fábricas aqui em volta, que surgiram, né, sobretudo os italianos. Teve suíço e teve alemão. Por exemplo, o Fer era suíço. Uma coisa que falta ainda alguém investigar nessa história, como é que a fábrica de lápis sobreviveu? Alemã. Era do Fer. Teve um Fer, depois teve um Fer, né, depois aí chegou o da fábrica de lápis, Fer, ou desce ou cai fora. Aí os alemães entraram, porque disputa de mercado, né? Então tem toda essa barra pesada. O penteado que ficou com 51% das pessoas. Provavelmente teve esquema de ter outros nomes. O próprio Nelson fala, né? O Maffei aqui tiveram que botar nome de primos, coisa assim, para não ser tomado. Aqui parece contra a tradição, né? O Dante Alighieri foi chamado de fascista, né? Dante Alighieri foi chamado de fascista, né? Então tem um monte dessas histórias, né? Agora aí, né? Como é uma transcrição, uma compilação, não é uma tese acadêmica, né? Eu tentei botar quase ano a ano. O que a gente vê de atividade dos italianos? E uma coisa dos italianos aqui, não teve, né, muita aproximação, fato, com os integralistas. Porque mesmo os integralistas, né, com a questão dos imigrantes e tal, a gente vê a história, né, da questão dos italianos, tal, fascismo, a própria, né, os atuantes do Fácio tal, tinham uma certa preocupação, porque o Getúlio Vargas também tinha tendência a Fácio, também na época, né, italianos, tal, então ficou assim. Tinha marcha de integralista por aqui, os camisas verdes andando aqui, a sede dos camisas verdes ficava na Marechal, mais ou menos ali no tal antigo DCE, depois foi fábrica, antes era do Pereira Lopes, no clube, né, depois virou DCE, acho que era por ali, a antigo Fácio lá, né, e teve marcha aqui, por aqui, tal, as coisas todas, né. Aí, quando teve a guerra, aí tem umas fotos que eu consegui, tem umas fotos raríssimas aí, do arquivo do São Carlense se manifestando contra o nazifascismo. Na praça, na rádio, foi um negócio. Então, São Carlos, pela importância dela econômica, cultural, tal, sempre foi de ponta. Inclusive, a gente teve ponta aqui, né, USP, Federal, UCEP, Parque Tecnológico, está tudo aqui. E uma das ícones para representar isso aí como lugar de memória é esse aqui. Depois, claro, vai ser os campos. Mas nós temos uma pessoa ícone dessa história, que é a doutora Ivone. O Sérgio Mascarenhas, né? E o Sérgio está muito vinculado à questão de vinha federal. E tem um caso que vale a pena registrar. Agora, vocês vão ter que acreditar na minha palavra, né? Porque só eu posso falar isso. Quando teve negócio de instalar a federal aqui, né, o articulador foi, entre aspas, assim, né, junto com o Sérgio Mascarenhas, Nélio Dias. Não. Né? E o Pereira Lopes, claro, era grandão. Mas quem mandou, falou, abre a federal em São Carlos. General Almeida Matos. Ele cercou Brasília em 64. Ele era da família Botelho. Então, lá em cima, né? E ele foi que cercou Brasília militarmente, golpe de 64 e tal. Mas ele era da linha A. Geisel. Tinha uma visão de nacionalismo diferente dessas coisas que viraram depois, né? Mas quando ele vinha para cá, ele me chamava lá na fazenda, né? Ele vinha se vocês olharem o Jornal de São Carlos, toda essa época de aniversário da cidade, tem um artigo deles lá, Meira Matos, General Meira Matos. Marco, você sabe de um detalhe aí, dessa criação do trâmite do processo lá em Brasília? O professor Mário Tolentino, tive o privilégio de ser tudo dele, ele contava que estava sendo criada a Universidade da Paraíba.
E aí eles colocaram na última linha lá, ó, cria-se a Universidade Federal de São Carlos. Aí o general, né, me chamou lá, Paulo Botelho, foi muito amigo dele, né, me chamou, porque eu fazia pesquisa sobre a história da escravidão aqui, e eu sempre entregava, né, ia conversar com eles nessas fazendas, tal. Eu fiz amizade com o Paulo Botelho. Ele falou, eu tenho uns escravos aqui do Conde do Pinhal, tem os escravos do Paulino Carlos, escravo do Bento Carlos, escravo do Jesuíno da Ruda, tem tudo isso aí. Quantos eles tinham, quanto que vendeu, quem fugiu, tudo isso existe. Né? Mas aí, eu ficava, me chamou. Aí um dia, o Paulo Botelho me chamou, tem alguém querendo falar com você. Vieram buscar um carro e tal, era o que depois ele caminhava com o general Meira, né, para lá e para cá, né, um oficial do Exército, né. E o Meira Matos, quando estava, já não andava tão bem assim, então, né. Aí me chamou lá na São Joaquim. E o Joaquim foi uma das fazendas da família Botelho, né. Tem a fazenda Conde do Pinhal, logo em frente da estrada, você vê aquela fazenda, né, indo para o Broa, né. Aí uma vez eu perguntei, eu posso fazer uma entrevista com você e gravar? Ele falou, não. O que eu tenho que falar está nos meus livros. Ele tem um monte, né? Dezena, né? O Meira Matos é um dos maiores, né, pensadores de geopolítica para o Brasil, o que parece que morreu, né, nos militares mais recentes. Né? Ele tem uma dezena de lá. Ele falou que não dava entrevista e lê os livros dele. Mas aí eu acabei perguntando da Federal, né? Eu queria cutucar um pouquinho mais o que foi o ambiente aqui em 64, 68. Ele falou assim, Marcos, eu sei que você é de esquerda. Imagina o Meira Matos sentava assim. Quem me acalmou foi o Paulo Botelho, né? Bom, aí eu trouxe o Meira Matos para conversar aqui na Fundação Pró Memória. Inclusive, quem era diretora lá é a professora da Federal, fugiu o nome. Ela era do Comitê Central do Partido Comunista. Professora. Ela está no filme O Velho, sobre o Prestes. Só depois que eu fui saber que ela, na época, assim, eu entrei com o general lá. ela ficou assim, né? E foi uma conversa tensa, né? Só depois que eu fui perceber a dimensão da coisa, né? Porque eu acho que ele reconheceu quem era ela, né? Nessa circunstância. Mas você vê, tem coisas que passam pela história de São Carlos e outras coisas que são surpreendentes. Agora, no nosso caso da educação, ciência, tecnologia, tal, nós temos esse espaço icônico do imigrante, do italiano. Né? Você vê, é italiano. Aqui também, na escola normal, você não vai ter praticamente a presença dos negros. Né? Se você vê as teses que foram feitas sobre a escola normal, e provavelmente a maior parte dos negros, o auge da escravidão aqui, entre 1876 e 81, apesar de já ter vindo desde o século XVIII. Mas o auge, né, boom do café subiu na serra. Veio muito escravo. Teve uma rota de escravos da Bahia para cá, de Caetité, a fazenda dos escravos, de compra e venda de escravos aqui, fazenda Babilônia, na fronteira com o Descalvado. Cotrim foi um. Veio de Caetité. Manuel Cândido de Oliveira Guimarães era o dono do mercado de escravos. Alguns deles lá se estabeleceram aqui. E veio muito escravo do Maranhão, né? Daquela região de Bahia também veio um monte. Agora, possivelmente, como a maior parte desses escravos, quando vieram para cá, tinham de 13 e 30 anos, né? Quando teve a abolição, começou a liberar o trem para trazer os imigrantes. E provavelmente essa liberação, então, possivelmente voltaram para lá. Por isso que deu uma sumida da questão do negro aqui. Mas se você vai estudar, quem foi estudar na escola normal, lá no Paulino Carlos, coisa assim, mesmo dos italianos, o italiano aqui recebia dos árabes, né? Sírio-libanês, tal, chegou, estudava aqui, você encontra o nome deles na lista. Né? Então, São Carlos é um microcosmo daqueles. A história do Pereira Lopes é uma história fantástica para a história da industrialização do Brasil. Né? Esse parque de tecnologia, esse universo de bits e bytes aí e tal, está aqui, USP, Federal, essas coisas, né? E tem a Ivone aqui. Então, eu gostaria de pedir para a Ivone, eu fico imaginando aqui, essa aqui, porque modificou aqui por baixo, né? Então, né, onde começaram as salas de aula, né? Aqui, um pouquinho depois de ser, na mesma semana que criou a USP aqui, né, foi criado o CAASO. Eu não sei, um lugar aqui tem a sala deles. Em 1957, criou-se o cursinho. Cursinho CAASO. Aí acontece, quem começou a coordenar foi Lídia Benetti.
Ela é descendente de um dos Benetti daqui, que foi diretor aqui da Dante. Ou um dos... acho que foi diretor aqui da Dante. Benetti, depois foram para São Paulo, tal, depois ela voltou para cá, veio dar aula na escola normal, e quando criou o cursinho, tal, ela que vai estruturar, né, para fazer as primeiras aulas que foram aqui. Também teve isso, até o Carrasco, o cursinho Carrasco, está ligado a esse prédio aqui. E até os anos 70, o Carrasco era o maior do interior, né? Cursinho do interior, tal. A maior biblioteca, praticamente, dos maiores do interior, era a biblioteca do Carrasco. Era outros tempos. A influência da família Mota Campos aqui, Ernesto Souza Campos. Mota Campos, ó, acho que existem versões, por exemplo, para você contar a história de como a USP veio para cá. Tem diversas. A do Mota Campos é uma outra, que não está no livro oficial da ESC. Né? Eu até trouxe, eu vou doar aqui para vocês. Eu fiz convidado pelo Instituto de Química, eu teve um evento lá, eles me chamaram para falar sobre a história aqui da coisa. Né? Foi eu, Nélio Dias e o Mota Campos. Né? Então, existe uma outra versão, com outro jogo político, que envolve trâmites por lá, de criação da USP, por que veio aqui, que não passa para essa versão que está no livro oficial que está aí. Vai ter essa, mas tem outras por trás. O Miguel Petrilli vai aparecer também, né? Mas ele foi importante porque acabou a guerra, vai ter o processo de redemocratização, essa coisa toda. O Adhemar de Barros, que tinha sido interventor tal, para a campanha eleitoral dele, ele falava que quer fazer uma universidade, uma escola no interior. São Carlos, Araraquara vem, mas São Carlos já vem imediato. E quem foi o primeiro a colocar, né, lá, teve eleição, né, fazer constituinte da estadual, tal, e o Petrilli acabou entrando. E São Carlos tinha 4 ou 5 deputados ao poder político de São Carlos. Aí acontece, aí vai ter uma briga das outras cidades. Tanto que, um pouquinho antes de criar a ESC aqui, acabou saindo a Escola de Medicina de Ribeirão. O Zeferino Vaz entrou, poder político, foi lá, pá. Era para ter escola, Campinas não teve, depois criaram o Unicamp para cobrir esse buraco. Era para ter em Limeira também, estava essas coisas todas. Então, existe outro complexo por trás, para você contar isso aí. E os Mota Campos, eles estariam por trás, né, de esse outro jogo político. Existe eu tenho um vídeo que eu vou passar para eles aí, né, ele contando esse outro trâmite. É importante falar que o Ernesto Souza Campos, que é o tio Augusto Décio, é um dos fundadores da USP. Então, ele está ligado para lá e está ligado, por isso que também, né, já está na relação da fundação da USP, depois tem essa questão de São Carlos e a ligação deles aqui. Quando a fazenda da Santa Maria, no Monte Olinho, né, ela acabou sendo inicialmente comprada pelo outro, que eram daquelas antigas fazendas tradicionais, né, tal. Aí ele foi professor depois aqui na escola normal, acabou adquirindo a fazenda, essas coisas todas, né? E ele conta como é que tinha reunião lá, que acabou depois trazendo a USP, né, para fazer essas coisas todas. E aqui veio, e tem uma coisa interessante, né? O Armando Salles Oliveira, ele veio aqui em 32, 33, né? Ele veio, a praça que está aqui em frente chamava Siqueira Campos, porque é um dos revolucionários de 30, um que morreu quando estava o processo da Revolução de 30. Então, aqui teve uma esquerda também. O movimento tenentista foi forte aqui. São Carlos foi ocupada pelos tenentes. Quando eles saíram da capital, que teve aquele bombardeio todo, eles vieram para o interior, né, para Tirapina, que era ramal, foi para lá, mas ocuparam a cidade. O primeiro livro que saiu sobre Prestes foi aqui em São Carlos. O Prestes tinha acabado de entrar na Bolívia, tinha terminado a coluna Prestes, né? Meses depois, já saiu um livro, está nos jornais da cidade aqui, anunciando que tem o lançamento do Luiz Carlos Prestes. Eu peguei essa notícia e tal, depois ele veio, né, porque o acervo hoje está lá na Federal, né, o acervo do Prestes. Né. Então, você tem um monte dessas coisas. Né. O nome da Praça 15 é o secretário da Educação quando foi criado aqui. Né. Por isso que a Praça 15 tem o nome... o Cristiano Tenfelder, né. Fazendeiro aqui em Santo Odócio. Né. Então, a elite... Você pega na Avenida Paulista, quando tem aqueles antigos casarões, teve, por exemplo, Procópio Davidoff, que era um dos grandes ricões. Tem aqueles palacetes lá na Avenida Paulista, de Santo Odócio. Foi feito até um romance, cuja a história se dá em Santo Odócio.
E Sandócia foi uma coisa espantosa, né? Porque você vê, os ingleses chegaram ao ponto, imaginar, né? A Inglaterra, a ferrovia pegou até Jundiaí e tal, ela queria aonde que a coisa acontecia. Aí os fazendeiros tiveram que fazer os outros ramais. Mas a Inglaterra, os ingleses chegaram a comprar esse ramal daqui para Santo Odócio. Porque o café que a rainha da Inglaterra tomava era de Santo Odócio. Aí veio a crise e quebrou tudo, a fazenda foi vendida, né? E Santo Odócio, depois teve outro lance, né? A imigração japonesa começa, né? O Alfredo Welles tentou fazer plantação de arroz, experiência de arroz, começou aqui também. Aí você vai pegar secretários da agricultura, secretários disso, secretários tudo lá, tem sempre gente ligada às fazendas, aqui de São Carlos. E o Batista Magalhães, que casou com a filha do Arruda, esse daí a fazenda deles mais lá para o lado dela, na Praça. E depois, o café, tem aquela questão, né? Você planta café e fazendas de café. 30 anos ele arrebenta com o solo, né? Então estava aqui. Na hora que está saindo para a República, tal, aqui foi mais intenso do que Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é que chegou, no máximo, ter 600 escravos, 700 escravos. Aqui, quase 4.000. O maior número de escravos por habitante, né, no Império do Brasil, se for colocar, está aqui. Né? Então, a coisa foi complexa aqui. Né? Mas aí, acontece, onde estavam as grandes fazendas do Conde do Pinhal? Já não era a grande fazenda essa aqui, era na região de Cravinhos. Tinha fazendas com ferrovia dentro, com outras coisas. O Paulino Carlos, as fazendas eram indo embora. Eles foram seguindo as fazendas e os café, porque é do próprio ciclo da planta, né? Então, mas você tem essa coisa toda. E aqui também teve uma aventura, que está em outro trabalho que eu estou tentando encaminhar para a USP aí. Como a cidade se mobilizou para trazer a ESC nesse contexto todo, que ajudou muito a questão do Petrilli. A participação da cidade aqui foi intensíssima. Intensíssima. Depois, semana eu mando para a senhora a nova versão, para a senhora ver como é que foi a participação, passeatas, isso, e atrás do deputado, e comício, e a rádio, né, já estava em rádio, foi intensíssima a participação. E acabou garantindo aqui. Que rádio era, né? A Rádio São Carlos, né, do Xisto Rossi. Na época da guerra também teve essas coisas assim, tal. Foi interessantíssimo, né, você contar a questão da rádio, tal, né, nesses contextos aí. Foi um dos principais rádios do Brasil inteiro, né? Gisto Rossi, italiano, está aí alguma coisa sobre ele, né? Gisto Rossi foi importantíssimo também. Teatro aqui também. Mas, já falei demais? Então, a Ivone aqui, como é que foi chegar em São Carlos, né? Entrar aqui nesse prédio? Aí, a Ivone é descendente italiano, né? Descendente de italiano, né? Então, vir aqui e tal, e ter essa coisa, né? Esse patrimônio que significa esse espaço, e São Carlos e a USP, né? Então, podia passar para... E pode gastar o verbo. Bom, eu tenho muita satisfação de estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada pela oportunidade de voltar aqui ao CDCC, nesse anfiteatro, onde fizemos tantas coisas, mesmo no âmbito da USP, de atividades escolares, tudo isso. Mas, voltando ao assunto propriamente da nossa comemoração de hoje, eu gostaria de contar a vocês que eu estudei no colégio particular, eu estudei no Rio de Janeiro. Eu sou paulista de Pederneiras, aqui pertinho. Mas fui estudar lá no Rio de Janeiro. E minha família mudou para lá, né? Meu pai, minha mãe e nós, que eram minhas irmãs. Não tinha família nenhuma no Rio de Janeiro. Toda a família era aqui em Campinas, e meu pai era filho único de um casal de imigrantes italianos. Então, quando eu soube desse interesse grande de preservar a memória da comunidade italiana e da ESC, eu fiquei muito feliz, porque eu tenho um respeito muito grande pela memória. Eu acho que um país, uma cidade que não tem memória, que não tem a consciência do que já fizeram, ela não tem também um futuro, provavelmente, porque deixa de ter aquela tradição do empreendedorismo, da coragem, e os exemplos bonitos do passado.
Então, isso tudo eu aprendi muito lá no Colégio Mélio Souza, que era um colégio muito bom, com o professor de História, João Batista de Mélio Souza. A família Mélio Souza era uma família de educadores, e eu sou muito grata a ter podido frequentar aquele colégio que me deu muitas boas oportunidades. E eu gostava muito de História. A rigor, eu gostava muito de História e de Literatura. Então, quando terminei o que antigamente chamava o ginasial, eu tive que ir para fazer o segundo grau, que se chamava... era dividido, no meu tempo, em duas opções, aliás, três. Uma era o curso clássico, outra era o curso científico e o outro era o curso normal, que era para formar professoras de ensino básico. Com aquela influência toda que eu tive no fundamental, com o professor João Batista de Mélio Souza, o historiador, Dona Cleonice Bernardinelli, uma grande autoridade da literatura, e o meu gosto por ler, eu fui fazer o curso clássico, obviamente. E gostei muito. Então, realmente, depois, lá no meio do curso clássico, é que eu comecei a perceber a importância da ciência também, e acabei indo fazer Química. Fiz o vestibular para a Faculdade Nacional de Filosofia. E eu estou sempre vendo que a minha vida, às vezes, tem uma marca, né, que vem de uma maneira meio espiritual, ligando-me com coisas italianas. Aonde eu fui estudar, no curso superior? Bom, a Faculdade Nacional de Filosofia tinha sido criada há não muito tempo, né, porque essas faculdades de filosofia existiram aqui na USP e no Rio, mais ou menos no mesmo tempo, que era para formar mais cientistas e professores de nível superior, em diferentes áreas. Então, naturalmente, lá no Rio não tinha muito bem onde colocar a Faculdade de Filosofia, e como tinha estourado a guerra, eles tinham desapropriado o consulado italiano. Então, eu fui estudar num prédio que era o consulado italiano desapropriado. E aí, fiz lá o meu curso inteiro, tivemos essa oferta de vir aqui para São Carlos, que surgiu de uma maneira muito curiosa também. O meu pai, filho de imigrantes, era um camarada que tinha estudado em Pederneiras apenas o que a gente chamaria de Fundamental 1, numa escola que era uma escola italiana também. Então, ele aprendeu mais italiano do que português. Mas, como todo o gene de gente que emigra, em geral, é um gene de gente que tem muita iniciativa, sai do seu lugar para ir fazer outra coisa em outro lugar, com muita coragem. Então, ele batia papo com todo mundo. Lá no Rio, ele conhecia desde escola de samba até os generais e deputados e tudo mais. Ele era muito fácil de convívio. Então, ele veio aqui para São Paulo, para discutir um assunto que ele queria o apoio da USP. E sentou lá, na antessala do gabinete do reitor. Nesse mesmo dia, estava sentado no gabinete do reitor, esperando também para falar com o reitor, o professor Todureto de Arruda Souto. E começaram os dois já a conversar. E meu pai falou: e como é que está essa faculdade de escola de engenharia lá em São Carlos? Olha, até que está indo bem, mas temos uma grande dificuldade. Não temos professor de física. Já vieram alguns do exterior, ficaram e foram embora. E agora estamos sem professor. Aí o meu pai falou assim: mas o seu problema está resolvido. O meu genro e a minha filha estão recém-casados, formados em física, trabalharam com o professor Costa Ribeiro, que era uma pessoa muito conhecida na época, né, da física. Então, eu tenho certeza que eles vão se interessar em vir trabalhar aqui, do estado de São Paulo. Ainda mais numa faculdade que era da USP, né, não era qualquer escolinha. Aí o que ele fez? Chegou lá em São Paulo, lá no Rio, apareceu no nosso apartamento lá, que eu já morava, né, já estava casada, e falou para mim e para o Sérgio: tem uma notícia aqui de uma possibilidade de vocês irem trabalhar
em São Carlos, no interior de São Paulo. E contou da conversa que tinha tido com o Teodoreto. E aí se estabeleceu um contato com o Teodoreto. O professor Costa Ribeiro mandou uma belíssima carta de recomendação. O professor Cristóvão Cardoso, que era da Físico-Química, também mandou uma belíssima carta de recomendação. E o Sérgio veio aqui conhecer, achou que o ambiente era o ideal, porque o Teodoreto queria ter uma escola de engenharia que não seria apenas para formar engenheiros, seria um núcleo de pesquisa. E se o nosso interesse era fazer pesquisa e docência, isso estava ótimo para nós. E que aí, apoiados pelo Teodoreto, viemos para cá. E realmente nunca me arrependi de ter feito isso. A cidade muito hospitaleira, conheci imediatamente o Rafael Petroni, o Gisto, a família Zambel, como é que se chamava mesmo? Que era engenheiro daqui de São Carlos, que foi professor da Escola de Engenharia, que era uma pessoa excelente. Então, fizemos logo um núcleo de amigos muito bom, e, com isso, nos estabelecemos ali no Sobradão, que até hoje existe, da Praça da Rádio, que são 2 sobrados gêmeos, na esquina com a Rua Riachuelo. E dali tive uma vida muito agradável, caminhando apenas, não precisava nem de carro nem nada, do que era o contrário do Rio de Janeiro, que eu tinha muita dificuldade de trabalhar, porque eu já tinha o meu primeiro filho pequenininho, mamando ainda. Então, aqui era tudo fácil, né? Sai caminhando, vai para um lugar e para o outro. A cidade era muito pequena naquela época. Tinha mais ou menos uns 38 mil habitantes, assim me disseram, quando eu cheguei em São Carlos. 56. Então, foi assim o começo da minha vida, com esse gosto pela história e a sorte de poder colaborar um pouco com boas conversas sobre esse livro. E quando chegamos aqui, então, mais uma vez, com a influência espiritual, eu acho, dos italianos, que estão sempre na minha vida fazendo alguma coisa boa, onde é que nós fomos trabalhar? Aqui, que era uma entidade da comunidade italiana, e nós viemos, ali na frente, onde hoje em dia fica a Nelma, eram os escritórios, né, da nossa faculdade de engenharia, da Escola de Engenharia, que era tudo aqui, né? Lá tivemos essas salas grandes aqui, laterais, eram salas de laboratórios, biblioteca, lá em cima. Então, começamos assim. E quando fomos, gradualmente foi se construindo o Campus 2, o Campus 1, não, o Campus lá da Carlos Botelho, tivemos a chance de ir para lá. E, no início, o primeiro prédio que foi feito não foi muito bom para nós, porque é um prédio projetado por um arquiteto, que eu não sei o nome, que tinha até ganho prêmio, uma coisa linda, não é verdade? Se vocês observarem aquele prédio, ele é todo mantido da sua estrutura por um berço central. E o prédio fica com 2 asas, assim, né? E o doutor Souto queria que a gente fosse logo para lá. O Sérgio, que era magrinho e não muito grande, subiu lá naquele prédio, deu um pulo na beirada da coisa assim e falou: o prédio vibra, professor. Eu prefiro ficar no porão lá embaixo, porque o laboratório nossos era no porão, onde tem uma boa estabilidade e nós podemos fazer nossas medidas de alta precisão lá. E esse prédio não serve para fazer pesquisa, porque o prédio vibra. Então, foi uma curiosidade até do primeiro prédio, não servia para nós. Nós continuamos aqui ainda mais alguns anos, até que, finalmente, fizemos um prédio tradicional, bem encravado na terra, para poder estabelecer os laboratórios e dar continuidade às pesquisas que já fazíamos antes. Então, eu acho que esse testemunho que eu estou dando
é um testemunho de dizer por que eu realmente me envolvi, de uma certa maneira, com muito carinho, acompanhando a pesquisa feita para poder escrever esse livro que hoje estamos... que o Marcos hoje está inaugurando, digamos assim, nessa reunião. Está lançando, nessa noite de lançamento do livro. E o que mais que eu gostaria de dizer? Então, com este lançamento, eu só quero dizer que foi uma grande satisfação todas as conversas que tivemos, sempre para discutir alguma coisa, responder uma pergunta, alguma coisa que eu lembrava ainda do tempo do início da escola, e mais minúcias que não vale a pena nem posso me lembrar cada uma como foi, mas sempre num contato com o Marcos, eu vou chamar ele de Marcos Bala, se desculpe, com o Marcos Bala, que foi professor, inclusive, de História, não é? E foi professor do meu filho Paulo, do Paulinho. Hoje, quando eu contei para ele que eu vim aqui, ele mandou um abraço para o antigo professor dele lá, então ele falou, ele, professor, gostava de música também. Muitas vezes ilustrava as aulas tocando alguma coisa que tinha a ver com a aula, naturalmente, como uma motivação para os alunos. Então, essa reunião aí de todos esses fatores agradáveis, né? Lembrança do meu filho, que aproveitou tanto o convívio com o Marcos, o meu convívio, eu só podia aceitar quando ele pediu para eu escrever um preâmbulo. E escrevi uma coisa muito simples, né? Nada comparável com o valor de tudo que está no livro, principalmente porque, embora não seja um livro, digamos assim, de uma historiografia técnica muito forte, ele é maravilhoso, porque ele tem documentos, está ilustrado por documentos reais, que estão todos aí, os fatos estão plenamente documentados, com testemunhos de várias pessoas, e com imagens e fotografias e textos. E, além do mais, achei o livro muito fácil. Bom, eu tive interesse em ler, uma parte, pelo menos, já li. Mas gostei muito da gráfica. A apresentação gráfica está muito boa, com uma letra do tamanho de um formato agradável de ler. Recomendo uma leitura que, muitas vezes, você quer ler uma coisa, mas a gráfica é tão ruim, escolher um tipo tão pequeno ou de um formato tão ruim que não facilita nada a leitura. Esse livro está ao contrário, está muito bem apresentado. Parabenizo todos os que participaram dessa feitura aí, que isso não é obra de uma pessoa só, a parte gráfica, muito bem feita, e desejo muito sucesso ao livro e que ele fique mesmo com uma memória desta cidade encantadora, na qual eu convivi, para a qual pude contribuir um pouco com o meu trabalho aqui da Escola de Engenharia e depois do Instituto de Química, e como nós fomos conseguindo gradualmente ampliar o escopo da Escola de Engenharia com várias outras unidades, que realmente são todas primorosas, todas de alto nível, tanto na parte de graduação, como na parte de pós-graduação e nos resultados de pesquisa. Então, damos parabéns a todos esses professores que já estiveram aqui, a comunidade são carlense, que é extremamente estimulante, e desejo muita sorte ao livro e muita alegria para o Marcos, agora com a divulgação plena do livro. Muito obrigada. Só para terminar, você vê, na semana que inaugurou a escola, foi criado o CASO, né? Eu tenho uma ligação, CASO muito forte, né? O Cotrim, nós demos aula junto. 22 de abril de 1953. Você entrou como monitor de História Geral, eu entrei do Brasil e ficamos um tempo lá, né, Cotrim? Só para citar o nome da primeira diretoria do CASO, né? O presidente honorário, Lucas Nogueira Garcês, é um que está em uma foto na praça, na capa. O Lucas Nogueira Garcês, governador, estudou aqui no Diocesano.
até ajudou naquela questão de mobilização para lá, né? O Zé Bueno está aí? Outro casiano ali. Tá? Do Teatro Caso, né? O Teatro Caso também foi outra coisa fantástica. Inclusive, Zé Bueno, ontem eu gravei um especial, coisa assim, lá no Senac, sobre teatro, e logo vão atrás de você. O Lucas Nogueira Garcês, o presidente honorário Teodoreto Souto, né? E a filha dele estudou aqui. Ela tinha entrado na Poli, depois veio para cá. Outro dia saiu, fizeram na internet, eu encontrei, né? Quando ela veio, falou alguma coisa nos aniversários recentes aqui e tal, né? E o Miguel Petrilli. Então, o Miguel Petrilli foi que protocolou a lei lá, depois teve aquela guerra política e tal no Estado, né? Porque sempre envolve isso, né? O presidente foi Elias Cury, o vice-presidente Olinto Dantas, secretário-geral Adriano Guidotti, primeiro secretário Alfredo Antônio, segundo secretário Luiz Pereira Lopes, diretor de esportes Anildo Maza, diretor social Antônio Filho, né, na parte de publicidade Araquém Silveira e orador Raleigh Castanho. Essa foi a primeira diretoria do caso aqui, né? Então, homenagem a todos eles aí, né? E aí vai para todos os estudantes e todas essas coisas que vêm para frente, né? Inclusive nós, os casianos aqui, né? Mas é isso, né? Obrigado. E, enfim, você quiser, com que o pessoal folheie o livro, ofereça, né? Acho que talvez para um bate-papo mais informal, né? Mas de qualquer maneira, assim, não fechando, né? E não, obviamente, a sessão, mas agradecer novamente, então, a presença de vocês, do Marco por ter escolhido aqui o CDCC, da professora Ivone por também ter vindo e contado essas histórias, né? Tão, assim, bonitas, que a gente vai se colocando nelas também, né? E aprendendo com elas, né? E realmente é como a senhora falou, né? Se a gente não conhece o nosso passado, né? A gente não tem como projetar um futuro, né? E também com essa questão essa familiaridade com a colônia italiana, além, obviamente, da descendência, né, professora? A senhora falou que a senhora estudou numa escola recém, né, que tinha deixado de ser uma sociedade italiana e veio dar aula também num prédio que tinha deixado de ser, né? Quer dizer, os italianos, eles, né, construíram aí um patrimônio, né, e que as pessoas, obviamente, souberam ocupar. Então, obrigada. Queria agradecer o Brás também, que ele sempre foi um incentivador do Marco, né? E queria também só, na verdade, fazer uma observação com relação, já que a gente está falando aqui de patrimônio, e que veio para o CDCC, não sei se todos vocês, quando entraram, perceberam isso, o busto do Dante Alighieri, do fascista Dante Alighieri, que é o busto que estava na Praça Itália, né, e que pouca gente sabia. Eu mesmo confesso que nunca tinha reparado, isso é triste, né? Mas e aí então, né, por um movimento aqui, né, interno, né, do Volta Dante, porque ele, né, originalmente veio aqui para o prédio, ele foi. Oi? Esse busto era daqui. Ele, inclusive, consta num desses livros de atas do professor que o seu Nelson cedeu aqui, né? Tem o registro desse busto, e é interessante porque ele foi feito por um escultor italiano famoso, né, que se chama Ettore Ximenes, e o busto é de 1926, e esse Ettore Ximenes, ele que fez o Monumento à Independência de São Paulo, que fica ali em frente ao Museu do Ipiranga, e ele foi um arquiteto escultor italiano que esteve no Brasil justamente por conta, né, no caso, ele veio para o centenário da independência, ainda que houve um atraso, né, na época lá da inauguração do museu, mas ele deve ter realmente feito muitas obras, porque o cônsul, o conde Matarazzo, que era o cônsul italiano, a gente não sabe se ele cedeu o busto para a Sociedade Dante Alighieri ou se ela comprou, porque tem um valor até, né, calculado, lá tem uma lista de patrimônio, né, da sociedade, enfim, e está o busto. Aí e o próprio pedestal dele também é original, que foi restaurado. O restauro do busto não foi feito, a gente deu uma limpeza, mas com supervisão da nossa química aqui, a Angelina.
E ele foi, e a intermediação para ele vir aqui para o CDCC foi via Fundação Pro Memória, né? E que até foi também, na época, ia começar uma reforma ali na Praça Itália, então, e a justificativa também é que, como aqui é um local de visitação de escolas, talvez ele, né, tenha assim, mais visibilidade. E o Conselho apenas pediu que fizesse um histórico, né, do busto, ou seja, onde ele estava e por que ele está aqui agora. E aí, então, foi feito esse levantamento, né, da história do busto, e fala um pouquinho do Dante Alighieri também, ali. Então, é só para... Né? E a gente, em algum momento, aqui no CDCC, né, que é um espaço de ciência, né, mas o prédio é um prédio histórico, e a gente tem um curso de arquitetura aqui no campus de São Carlos, então a gente está procurando resgatar, talvez, esses aspectos históricos, não é, do prédio e desse material, até também para, enfim, até oferecer um itinerário para as escolas, não é, que trata desse aspecto histórico também. Então, é isso, gente. Muito obrigada.